Jeremias 29, a gente vai ler a partir do 10. Jeremias 29, a partir do 10. Assim diz o Senhor: quando se completaram os 70 anos da Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês, de trazê-los de volta para este lugar. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar danos, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei. E os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode se assentar. Aleluia. Glória a Deus por essa palavra. Aleluia. Então aqui, Jeremias 29, a partir do 10, na verdade o Jeremias ali 29 está falando a respeito dos exilados ali, eles foram deportados de Jerusalém para a Babilônia. E eu fui procurar o que significava exílio. Então, aqui está o significado do exílio. É quando o povo é retirado da sua terra para viver em outro lugar, geralmente à força, como forma de punição ou disciplina. Então, o exílio é quando o povo é levado, é retirado da sua terra de costume, da sua terra natal, vamos dizer assim, da sua terra natal, ele é retirado da sua terra para viver em outro lugar. Amém? Só para a gente entender aqui o contexto de toda essa palavra, o porquê desse exílio. E o interessante é que é assim, né? Pensa você lá na tua casa, no conforto da tua casa, no conforto do teu lar, no conforto da tua cidade. Você já sabe como tudo funciona, você sabe como a tua cidade funciona, você sabe como tudo funciona ao seu redor. E de repente você é retirado. Você não é convidado a levar um carrinho, um caminhão de mudança, não. Você é retirado daquele lugar para ir para um lugar estranho. Você é retirado daquele lugar para ir para um lugar diferente dos seus costumes, diferente de onde você está acostumado, diferente do que você está acostumado a fazer. Isso é o exílio. E aqui, em relação a essa palavra de Jeremias 29, esse povo ele foi exilado, ele foi tirado de Jerusalém para a Babilônia. E por que eles foram retirados de Jerusalém para a Babilônia? Hoje, a palavra, ela tem um tema, e é esperança em meio ao processo. Amém? Glória a Deus. Eu creio que através dessa palavra hoje o Senhor vai te dar esperança. Se você está passando por um processo, se talvez você pode até de repente estar passando por um exílio, né? Então eu creio que o Senhor vai trazer a esperança em meio a esse processo na sua vida em nome de Jesus. Amém? E por que esse processo? Por que, né, essa questão do exílio? Né? Porque, na verdade, ali foi uma consequência da desobediência daquele povo. Então, como consequência da desobediência, o Senhor ele retirou como punição, tirou de Jerusalém para Babilônia, que eles iam ter um governante estranho, né, um lugar estranho, seria um lugar diferente. Então, como consequência dessa desobediência, né? Então, eu imagino que antes deles serem levados, ou seja, antes deles desobedecerem, porque assim eu entendo que para você desobedecer, ou melhor, né, para você desobedecer você não obedece, né? Normal. Mas o que acontece para você não obedecer a alguém? O seu coração já está distante daquele alguém.
Você já não quer mais fazer parte daquilo, você já não quer mais estar junto daquela pessoa. Vocês estão entendendo? Então eles não ficaram longe de Deus porque eles foram exilados. Não, eles já estavam longe de Deus e por isso foram exilados. Vocês estão me entendendo? O coração deles já não estava próximos do Senhor. O coração deles já não estava no Senhor. Eles já estavam desobedecendo. Eles já estavam adorando a outros deuses. E por isso, então, eles foram exilados como punição. Mas olha o que é interessante, o que é mais lindo em relação ao Senhor, ao nosso Deus, a respeito dessa palavra. De nós entendermos isso. Que mesmo em meio ao exílio, o Senhor estava cuidando. Mesmo em meio ao exílio, quem levou eles foi o próprio Deus. Quem retirou eles foi o próprio Deus. Então, mesmo em meio ao processo, mesmo em meio à circunstância, mesmo em meio ao exílio, mesmo em meio à dificuldade, o Senhor estava lá. Amém? Então, eu quero declarar e crer que mesmo em meio ao seu processo, mesmo em meio à sua situação, o Senhor está com você em nome de Jesus. Amém? E foi nesse cenário, né, nesse processo do exílio, que Deus revelou a respeito dos planos dele àquele povo, a respeito dos planos dele a esse povo. Ou seja, mesmo no meio da correção, mesmo no meio do processo, Deus não abandona. Né? Mesmo em meio à situação, às vezes a gente olha a situação, as circunstâncias e a gente tem uma falsa, eu falo falsa porque é falsa, sensação de que estamos abandonados, não é verdade? A gente está passando por situação, às vezes uma situação até de desespero, porque imagina, você ser retirado da sua casa, onde você tem o seu conforto, não dá uma sensação de desespero, gente? Não dá uma sensação de descontrole? De não ter o domínio a respeito da situação? Mas é nesse lugar que o Senhor quer que você esteja. Retirando o domínio do controle seu a respeito da situação. Porque Ele quer estar no controle. O Senhor, Ele faz isso para esse povo em relação a isso, para quê? Para que eles tenham dependência total no Senhor. Então, quando você vê algumas coisas acontecendo na sua vida, balançando na sua vida, é porque o Senhor está tirando de você, está tirando de nós o domínio, o controle, porque Ele é o Senhor. Ele não quer ser o Senhor, Ele é o Senhor. Ele tem que ser o Senhor das nossas vidas, Ele tem que ser o Senhor das nossas situações, das circunstâncias. E mesmo em meio a esse processo, Deus não abandonou esse povo, né? Deus não abandona, Deus não nos abandona. Porque aqui, no momento do exílio, ali depois ele fala que ele tem planos, né? E ele tinha planos a respeito desse povo. Ele tinha planos em relação ao propósito, em relação à esperança e à restauração desse povo. Mas vem cá, como que vai restaurar, né? Como que vai usar em relação a um processo, se a mentalidade está antiga, né? Se a gente tem um modus operandi antigo, porque a ideia é, se você tem um modus operandi, aonde você estiver, você vai agir daquela forma, não é assim? Independente do lugar onde você esteja, você vai agir daquela forma. Só que o Senhor, Ele quer fazer exatamente como Ele fez com Moisés. Vai para o deserto, fica mudo, desconstrói tudo que você ouviu, desconstrói tudo que você tem de realidade, para que o Senhor venha te ensinar essa dependência, uma nova realidade nele. Porque muitas vezes a vida que nós vivemos hoje não é a nossa realidade em Deus. Pode ser a nossa realidade aqui, mas em Deus não é. Muitas vezes, na maioria das vezes, na verdade. Então ali, nesse momento de processo de exílio, o Senhor mostra, fala, né? O Senhor ali revela que Ele tem planos para prosperar, planos, né? Ele tem propósito em relação a esse povo. Então, se Deus te prometeu algo, né? Se Deus falou para você algo, você tem autoridade, né, para pedir. Você tem, não é autoridade para você colocar Deus na parede, mas você tem autoridade
oportunidade no momento da oração, de você se colocar diante de Deus e falar: Senhor, o Senhor me prometeu, o Senhor me disse, né? Então você tem autoridade para pedir ao Senhor, para estar diante do Senhor em relação àquilo que Ele prometeu. Mas preste atenção, meu irmão e minha irmã, só Deus, e Deus só tem responsabilidade por aquilo que Ele mandou e por aquilo que Ele prometeu. Então, a gente já falou aqui a respeito de se enviar, né? A gente já falou aqui a respeito de a gente achar que Deus falou algo, mas não foi Deus que falou. Então Deus, Ele não tem compromisso com aquilo que Ele não diz. Então muito cuidado, muito cuidado. Deus sim, o que Ele fala, Ele cumpre sim, amém? O que tem na palavra dEle, o que Deus falou para você no teu íntimo, no teu mais secreto, Ele vai cumprir sim. Pode ser que você esteja passando por um processo, pode ser que você esteja passando por um exílio, mas Ele vai cumprir em nome de Jesus. Porque o que importa para o Senhor é o quê? Como você vai chegar lá. De que forma você vai chegar lá. Dependendo do Senhor, é sobre isso. Porque quando nós temos o domínio, quando nós, né, sabemos já como funciona as questões, como funcionam as situações, a gente faz às vezes de olho fechado, não é verdade? Mas não é isso que o Senhor quer. Ele quer que a gente faça de olho fechado, mas confiando nele, de mãos dadas com Ele, em nome de Jesus. Então confie, creia. Deus é um Deus de promessas, amém? Confie e creia, porque Deus é Deus de milagres. Confie e creia, porque é esse Deus que transforma água em vinho. Nós ouvimos aqui essa semana. É esse Deus que transforma água em vinho. É esse Deus que abre o mar para salvar o seu povo. É esse Deus que ordena ao vento e o mar que se aquete. É esse Deus que nós servimos. E por que então muitas vezes nós não nos aquietamos diante do Senhor, nós não obedecemos, não ouvimos a sua voz, não obedecemos a sua voz. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que a palavra diz, é esse Deus que a Bíblia diz, que é um Deus poderoso, é esse Deus, é o Senhor que reina, é o Senhor que vai reinar em nome de Jesus. Não nos adianta estar de pé se o Senhor não estiver conosco. Então não adianta, muitas vezes a gente tenta se manter de pé, não é assim? A gente tenta se manter de pé, a gente tenta se manter de uma certa forma, num certo padrão, numa certa estatura, mas se o Senhor não estiver conosco, meu amigo, minha amiga, é melhor que a gente esteja no chão. Melhor que a gente esteja com a cara no pó, mas que o Senhor esteja, que a presença dEle seja conosco. Então é melhor estar, dessa forma, melhor estar no chão, mas com o Senhor. Se você está passando por processos, se estamos passando por processos, se estamos passando por alguma transição, quem sabe talvez até um exílio. Aqui o Senhor fala em Salmo 23:4. Você pode abrir lá, por favor? Abrir. Colocar aqui para mim, por favor. Salmo 23. Quem sabe você está passando, por esse processo, por esse exílio. Salmo 23:4 diz: mesmo que eu ande por um vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Amém? Glória a Deus. Deixa eu abrir a minha aqui, que a minha está um pouquinho diferente. Salmo 23. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Amém? Glória a Deus. Então olha que interessante. Aqui fala da correção. Vara, na palavra, é correção. E olha que incrível isso. O Senhor, Ele tira esse povo de Jerusalém para a Babilônia como uma forma de correção. Mas o que a Bíblia está falando aqui no Salmo 23? Que a correção do Senhor nos protege. Amém?
É como uma criança pequena, né? Eu lembrei de quando o Emanuel era menorzinho, ele ficava subindo na cadeira, querendo pular. Eu falava, não, não, não pode, não pule, não, não. Né? Por quê? Porque eu estava tentando proteger. Porque se ele pulasse daquela altura, quando era pequenininho, ele poderia se machucar. E muitas vezes nós estamos ouvindo os nãos do Senhor, mas a gente está igual uma criança birrenta. Mas eu quero. Então ouça e seja pronto em obedecer, amém? Amém? Porque o Senhor, Ele está protegendo, o Senhor está guardando, o Senhor está ali, nesse momento, dando direção, né, para as nossas vidas. Então vamos ouvir e obedecer. Aqui o verso 11. Verso 11. Eu é que sei os planos que tenho para você, diz o Senhor. A parte A. Então, quem é que sabe os planos? O Senhor, Deus. Então, por que normalmente é a última opção que a gente tem de buscar? É Ele que sabe os planos que tem a nosso respeito. Mas, se não 100%, 99,9% busca tudo. E depois, quando já não vê mais saída em nada, aí então vai para o Senhor. Precisamos colocar o Senhor em primeiro lugar. Quando nós colocamos o Senhor em primeiro lugar, quando nós fazemos das nossas canções uma verdade, as promessas do Senhor, elas se cumprem na nossa vida. Amém? Deus, Ele tem planos definidos para nós. Nem tudo o que acontece, às vezes faz sentido para nós. Mas continue crendo. Deus, Ele não perdeu o controle. Muitas vezes as situações não fazem sentido, né? A gente está olhando para o lado de lá. A promessa que o Senhor deu está para lá, mas o Senhor está levando para lá. Está entendendo? A promessa do Senhor está em Jerusalém. Amém? A promessa, a vida abundante do Senhor está em Jerusalém, mas o Senhor pega a gente às vezes e leva lá para a Babilônia. Aí você fala, mas não faz sentido isso. Não tem, mas está lá. E você vai ficando às vezes distante daquilo que você está enxergando e você não está entendendo o que está acontecendo. Mas é no Senhor que você precisa buscar. Não confunda o processo com o propósito. O processo, a dor, não define o final, não define o resultado. Mas a forma com que você vai enfrentar o processo, isso sim vai definir o resultado. Isso sim vai definir o final, vai definir quem você vai se tornar no meio do processo para receber então a promessa, amém? Hoje o pastor estava falando algo e é exatamente isso. Porque quando você entende, né, que Deus está num processo contigo, quando Deus está, né, existe uma promessa, existe algo da parte de Deus para todos nós, amém? Em nome de Jesus. Algo específico da parte de Deus para cada um de nós. Mas o Senhor te coloca em alguns processos. Em alguns processos que vai te fazer chegar no propósito. Mas esses processos, muitas vezes, para nós, talvez seja um pouco difícil. Mas isso está nos tornando mais fortes. Está cada dia nos fortalecendo. Porque num dado momento em que você chegar nessa promessa, em que você chegar nesse propósito que o Senhor tem para a sua vida, para as nossas vidas, aí você vai olhar para trás e você vai entender que o que você passou foi para te fortalecer. E não para por aí, porque o Senhor é um Deus de processos, um Deus de propósitos, um Deus de milagres. Então, a cada vez que você passar por você pode até ter um tempo de descanso, mas logo vem mais né? Para a honra e glória do Senhor, porque Ele vai nos tornando fortes nesse processo, Ele vai nos tornando fortes nesse lugar de processo. Glória a Deus. Aleluia. O povo estava no exílio, mas Deus prometeu um recomeço. O verso B do 11 diz assim: diz o Senhor,
planos de fazê-los prosperar, não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Amém? Aqui, planos de fazê-los prosperar, e eu ouvi algo essa semana, eu falei, nossa, que incrível isso, eu não tinha pensado dessa forma. Porque o Senhor, Ele fala assim, ó, os planos do Senhor é de te fazer prosperar, de te dar um futuro. Mas aí vem a minha pergunta, você tem orado pelo teu país? Você tem orado pela tua cidade? Porque se o teu país prosperar, você vai prosperar. Se a tua cidade prosperar, você vai prosperar. Mas a gente olha para onde? Para o nosso umbigo. A cultura do eu. Eu, meu. Você só olha para você. E a Bíblia fala que quando você pede para o teu bel prazer, você não recebe. Aí quando você ora num todo, num macro que existe, entra dentro de um propósito do Senhor de prosperar o país, de prosperar a cidade, de prosperar a tua igreja, de prosperar a tua casa, você também vai ser próspero, amém? Porque é um todo, é um bem comum, é um propósito de Deus, é um plano de Deus. Então comece a orar. Comece a orar. Se você não orava pela sua cidade, pelos governantes da sua cidade, pelos governantes do país, vou orar pelo Lula, vai. Nós queremos um Deus poderoso, que pode mudar todas as coisas, amém? Ora, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Verso 12 e 13. Então, clamarão a mim. Vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o vosso coração. Então a Bíblia está falando aqui, ó, então clamarão a mim. O que é clamar, gente? Nós precisamos entender isso. O que é clamar? É orar, pastora. Sim, é orar. Mas não é a oração que você tem feito diariamente. Isso eu posso te garantir. Não é essa oração. Senhor, abençoa a minha casa, abençoa meu marido, abençoa minha esposa, abençoa a minha cidade, abençoa a minha igreja. Não. Clamar é prantear. Clamar é suplicar. Será que você tem dimensão do que é isso? E o Senhor, Ele fala ali, então, clamarão a mim. Buscarão. O que é buscar, gente? Buscar é procurar. Buscar é ter diligência em procurar algo. É ter intimidade com o Senhor. Você vai buscar o Senhor, ter intimidade com o Senhor. A Bíblia fala em Salmo 37:4, não precisa pôr para estar correndo o tempo. 37:4 diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Amém? Ele vai conceder o desejo do teu coração? Vai. Porque Ele está falando que vai. Mas existe uma condicional. Primeiro você precisa se agradar dEle. E quando você se agrada dEle, você obedece a Ele. Amém? Então Ele está falando, agrada-te do Senhor. Então tenha intimidade. Nós precisamos cultivar essa comunhão. Nós precisamos cultivar essa intimidade. Nós precisamos viver essa intimidade. A Bíblia fala que o povo de Deus honra muito ao Senhor com os lábios. Mas o coração está longe. É o que está acontecendo aqui. Talvez eles honravam com os lábios, mas o Senhor conhece o nosso coração. O Senhor conhece o mais íntimo do nosso coração. Ele sabe em relação ao nosso clamor. Ele sabe no momento em que nós estamos ajoelhados, orando, se aquilo é real ou não é real. Se a gente está somente para cumprir um protocolo, porque o pastor fala que tem que orar, ora antes de sair de casa. Não, eu oro o dia inteiro. Tá, mas e tem surtido efeito essa oração? Ou está sendo uma religiosidade? É sobre isso. Não é sobre você ficar 1 hora orando. E se ficar, amém. É delicioso. Tem horas que você não quer sair da presença do Senhor. A presença do Senhor, ela vem tão real que você não quer sair daquele lugar. Mas pode ser 15 minutos sim, mas 15 minutos com qualidade, com verdade, com inteireza de coração. É sobre isso, é sobre este lugar de intimidade. Nós precisamos entregar o nosso coração. E a Bíblia fala ali também, me procurarem de todo o coração. De todo o coração é com inteireza de coração. É uma entrega
total. É uma entrega total diante do Senhor. Que nós possamos ser cheios do pleno conhecimento, da vontade de Deus e de toda a sabedoria espiritual. O Espírito Santo, ele nos revela, gente. Se você ainda não teve essa experiência, busque essa experiência. Porque o Espírito Santo, ele te revela, o Espírito Santo, ele vem, ele te toca. Então tenha a busca, tenha a sede de buscar esse lugar. O verso 14. Aí o Senhor falando também. E eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Deus, ele não é um Deus punitivo, não é um Deus distante. Porque a gente olha Deus retirando o povo e você fala, nossa, Deus puniu o povo. Não, Deus estava corrigindo o povo. Deus estava levando o povo a um lugar de correção, de entendimento, um lugar de dependência, um lugar de obediência. Não é esse Deus punitivo, não é esse Deus distante. Mas a Bíblia é bem clara quando fala que Ele se revela para aqueles que o buscam. Então o Senhor, Ele se revela sim. O Senhor, Ele se mostra. A gente já falou aqui uma vez, que essa palavra que Ele fala ali no verso 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, é como aquele pai que se esconde atrás da cortina com os pezão de fora, para a criança procurar. É mais ou menos assim, quando o Senhor fala, eu me deixarei ser achado por vocês, ou seja, Ele está facinho, facinho. Só que a gente não vai até Ele. A gente não busca Ele de todo o coração, a gente não busca Ele com essa intensidade. Precisamos ter essa intensidade, essa busca no Senhor. Indo para o final, o exílio, ele não cancelou o propósito, ele preparou o terreno. Então ele não cancelou. O povo tinha um propósito, Deus tinha um plano? Tinha. Deus tinha um propósito? Tinha. Então você fala assim, não, retirar essa correção em relação à desobediência anulou o propósito que o Senhor tinha para eles? Não, não anulou. Pelo contrário, veio para prepará-los. Veio para preparar o terreno em relação a tudo aquilo que o Senhor tinha para a vida deles. Que é o início ali no verso 11, dizendo que o Senhor é que conhece os planos que tem a nosso respeito. Então o momento que nós estamos passando por processos, é entender que não é que a promessa do Senhor não vai chegar, não é que o propósito do Senhor não vai acontecer, não. É para que aquilo nos torne mais fortes, para quando a promessa, para quando aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, possa vir para a nossa mão e a gente saber administrar aquilo. Porque o Senhor não vai entregar nada na mão de um imaturo, de alguém que não obedece. Já pensou você entregar, confiar algo a alguém que não te honra? Confiar algo a alguém que não te obedece? Alguém que está com o coração longe de você? Você entregaria algo de confiança? Quem tem filho, você entregaria o seu filho? Você entregaria o seu... Vou falar melhor. Você entregaria o seu carro? Porque tem gente que entrega o filho, mas não entrega o carro. Você entregaria? É sobre isso. Então o Senhor, Ele nos trata. Ele nos trata, mas ao mesmo tempo que Ele está nos tratando, no meio do processo, Ele está cuidando de nós. A Bíblia diz que foi Ele que levou. E ao momento que Ele levou, Ele está dizendo assim... E eu os trarei de volta. No 10 ele fala, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. O music pode subir, por favor. Eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês. Então o que ele está dizendo? Exatamente isso. O que ele quer dizer. A Bíblia fala exatamente o que ela fala. Ele está dizendo exatamente isso, eu cumprirei a minha promessa.
Ele tirou o povo, né? Aconteceu várias coisas, se você tiver curiosidade, veja lá, a carta aos exilados. Aconteceram várias coisas, e aí então ali em meio às situações, em meio ao processo, em meio ao exílio, o Senhor dizendo para eles que cumpriria, continuaria cumprindo, que o processo era somente para que o propósito se cumprisse. E muitas vezes nós estamos caminhando para o propósito, mas algo acontece no meio do processo e nós, não é o Senhor, nós abortamos o processo, o propósito. Podemos? Podemos. Porque o Senhor nos deu livre arbítrio. O Senhor, às vezes, tem algo grande para entregar na sua mão. Mas aí, então, você não aguenta o processo. Você não aguenta o exílio, você não aguenta a correção. Todos nós precisamos ser corrigidos, irmãos. Não estou falando daqui para aí. Não estou falando a partir. Amém? Todos nós, em alguma área das nossas vidas, nós precisamos ser corrigidos. Mas aí, se a gente não entende a correção, se a gente não suporta o processo, será que a gente vai chegar no propósito de Deus? Não chega, não chega. O Senhor não anula o propósito, mas nós desistimos muitas vezes de caminhar com Ele em meio ao processo e não alcançamos o propósito. E é sobre isso. Deus, Ele está transformando, no meio do processo, o propósito. Por isso que nós precisamos aguentar o processo. Mas nós vamos aguentar sozinhos? Não. A Bíblia está falando aqui. Se vocês clamarem, orarem e me ouvirem. Amém? Então, tá doendo? Clama. Tá difícil? Busque. Não sabe o que fazer? Ouça. Obedeça. E a Bíblia fala, vocês procurarão. Quando procurarem de todo o coração, e aí então vocês a encontrarão. E a Bíblia fala ali, e trarei de volta do cativeiro, e eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei. Ele tira, Ele corrige, mas é por um tempo, é por um momento. A Bíblia fala que um dia para o Senhor é como 1000 anos é como um dia, então o tempo é dele. Quem vai determinar o tempo é o Senhor. Mas quem vai determinar como nós passamos em relação ao processo para chegar ao tempo de Deus, em relação ao resultado, somos nós. Você pode passar da melhor forma, ou você pode passar reclamando e não chegando. O que aconteceu com o povo no deserto? Não chegou, porque reclamou. Então, meu irmão, minha irmã, independente da situação, e eu falo aqui, é a partir de nós. O processo é para te ensinar. O processo é para nos ensinar. O processo é para nos fortalecer. É para o Senhor olhar bem para a gente, bem para o nosso coração, e para ver se o nosso coração está realmente alinhado com o dele. Independente daquilo que eu esteja passando, independente daquilo que eu esteja enfrentando, o que o Senhor quer é o nosso coração. Lembra quando Paulo diz, agora eu sei o que é ter e o que é não ter. Por quê? Por teoria? Não. Não foi teoria. Foi processo. Foi aprendizado. No meio da correção ele entendeu.
Com o Senhor eu posso ter todas as coisas. Com o Senhor nós podemos todas as coisas, é Bíblia. Todas as coisas nós podemos naquele que nos fortalece, amém? Inclusive passar pelo processo. Mas aí a gente fala assim, eu posso todas as coisas na hora que eu estou indo lá na concessionária tirar um carrão. Mas não quando eu estou passando por um processo, andando de ônibus. Aí eu não posso mais todas as coisas no Senhor. Nós continuamos podendo todas as coisas no Senhor, porque Ele nos fortalece. É nele, é dele e é por Ele todas as coisas, amém? E quando nós estamos passando por esse processo, nós entendemos a correção do Senhor, amados. É tão prazeroso. Aí vem o Senhor e fala para você assim, olha, desfrute do processo, desfrute. Aí você fala, mas está doendo. Mas o Senhor fala, desfrute. Sabe por quê? Porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque o Senhor está comigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não temas, porque o Senhor está com você. E esses dias eu falei, Senhor, a tua palavra diz isso, e diz também que até a consumação dos séculos, os séculos não se consumaram ainda, então o Senhor está comigo. E é sobre isso, é sobre entender. Sabe por que você não confia? Porque você não conhece. Se você conhecesse, você confiava. Você não entrega nada para quem você não conhece, para quem você não confia. Você não descansa quando você não confia. Mas quando você confia, mesmo em meio ao processo, mesmo em meio à situação e circunstância, mesmo em meio ao exílio, você confia, você crê, porque você sabe que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e estão segundo o seu propósito. É sobre esse lugar. É um lugar em Deus, gente. Não é sobre teoria. É sobre viver. É sobre respirar. É sobre experimentar. Nós não vamos conseguir na teoria. Paulo não conseguiu na teoria. Noé não conseguiu na teoria, Moisés não conseguiu na teoria. Ninguém consegue na teoria. Esther não conseguiu na teoria. É em Deus. Em Deus. Em Deus nós podemos todas as coisas. Porque Ele te fortalece. Ele te fortalece. Ele te fortalece. Em nome de Jesus, amém? Pode se colocar de pé. Aleluia.